que aconteceu com os usuários da Cracolândia, minha gente. Para quem não sabe, Cracolândias existem aos montes em São Paulo. Tem uma no bairro tal, tem uma no bairro X, tem uma no bairro Y, várias. Mas a grande Cracolândia fica num ponto específico do centro de São Paulo. Às vezes ela se movimenta para lá e para cá, mas nunca para um local muito distante, está sempre por ali, no Centro Velho. Esse era o local da Cracolândia atual. O número de usuários começou a diminuir e hoje está assim. Não tem ninguém ali fumando crack, não tem ninguém ali vendendo crack, mas onde estão essas pessoas? E aí surgiram as hipóteses. Sumiram com os caras, colocaram em ônibus e levaram para Guarulhos, né? Essa foi uma acusação que foi feita em voz alta pelo padre Júlio Lancelotti. Nenhuma coisa nem outra. Eles se espalharam pela cidade porque a prefeitura está desapropriando uma favela chamada Favela do Moinho, que fica ali próximo, que seria um esconderijo para traficantes. A prefeitura não, o Estado. O governador, ou melhor, o governador em exercício, Felício Ramute, vice-governador de São Paulo, ele foi nomeado pelo Tarcísio de Freitas para cuidar do problema Cracolândia. E deu uma entrevista hoje à Globo News, negando o suposto espalhamento dos usuários pela cidade. Disse o Ramute que a maioria dessas pessoas está sendo cuidada. Afirmou que 1.200 delas estão internadas em hospitais e comunidades terapêuticas especializados em desintoxicação. Outras 900 estariam sendo atendidas pelo programa Operação Trabalho, onde recebem R$ 900 mensais para atuar em serviços da prefeitura. Como a conta da prefeitura era de que o fluxo tinha 2.000 pessoas, você soma aí 1.200 mais 900, pronto, passou até dos 2.000 já, tem até gente sobrando. Eu tenho uma certa dificuldade. A gente não tem como checar agora esses números. Os números foram divulgados hoje pelo governo. Eu tenho uma certa dificuldade para acreditar que a totalidade dos usuários decidiu buscar ajuda ou arrumar emprego. Do dia para noite, inclusive. Do dia para noite. Ô Megali, você sabe que hoje eu vivo de pesquisa, e pesquisa nada mais é do que jornalismo pé no barro. E pesquisa dá uma grana boa, hein? Desculpa, é botar o pé no barro. É botar o pé no barro. E botar o pé no barro, assim, se você vai conversar com qualquer prefeito da região metropolitana de São Paulo, eles estão reclamando e observando um aumento de usuários de drogas nas suas cidades, tá? Guarulhos, Santo André, São Bernardo. Você conversa com essas pessoas, as pessoas estão reclamando. Em São Paulo, você onde circula, há bairros em que tem mais usuários. Mas o fato hoje eu estava apurando com a Ana Trigo, que é uma estudiosa da Cracolândia, enfim, convive lá, estuda há muito tempo esse assunto, ela é doutora nesse tema, e ela está dizendo, olha, o último censo oficial da prefeitura falava em 600, 700 pessoas no fluxo. E a prefeitura também dizia que tinha encaminhado 7.000 pessoas para atendimento. Então, assim, esses dados não batem. Como é que é isso, encaminhar 7.000 pessoas para atender? Ninguém pode ser internado à força. Aliás, essa é uma outra discussão. Né? Então, não pode, né? Vamos considerar que talvez tenha atendimento da mesma pessoa. 2 vezes ela foi lá no hub de psicologia. Talvez seja isso. Mas precisa ser melhor explicado. Os dados do Ramute, que você acabou de ler, dá também mais atendimentos, mais encaminhamentos do que o número de pessoas que eles diziam ter ali. Então, para começo de conversa, não se pode afirmar, pelo menos assim, eu não posso afirmar, porque ninguém me disse que viu, ninguém me mostrou imagem de vans carregando usuários para... O que eu posso dizer é, quando você conversa com prefeitos e secretários da região metropolitana, eles têm reclamado. E que quando você anda na cidade de São Paulo, você vê um deslocamento do fluxo, e que os dados oficiais, seja do Estado, seja da prefeitura, não batem. Então, assim, não dá para dizer que você acabou com a Cracolândia. E só complementando, o promotor Lincoln Gakia, que é o maior especialista em PCC do Brasil, e está participando inclusive dessa força-tarefa na Cracolândia, ele falou o seguinte, que ele tinha informação numa entrevista que ele deu para o UOL. Ele falou, tem informação que a própria Segurança Pública de São Paulo se surpreendeu com o fluxo desaparecendo do dia para a noite. Então, assim, realmente os números não batem, e a informação de onde foram parar esses usuários também não bate. Então são várias lacunas e várias interrogações no meio de toda essa história. De prático, o que foi feito, para quem está em casa nos acompanhando agora, eles fecharam aqueles hotéis de passagem, são hotéis que eram de baixo valor, que as pessoas acabavam, quem tinha um pouquinho mais de dinheiro usava, alugava para poder usar drogas.
o crime organizado também usava essa estrutura como depósito para drogas. Eles fecharam ferros velhos na região próxima à Cracolândia, porque isso atraía com que o usuário colhesse enfim, recicláveis na rua para vender isso e trocar por droga logo na sequência, e fizeram prisões daqueles que fazem a venda de forma direta. Esse é o argumento dado pelo Reciclável ainda tudo bem, né? O problema é bueiro, né? Sim. E outras coisas que... Fio de cobre. Fio de cobre. Ô, Thiago, coloca rapidamente, só antes da gente encerrar, aquela fotografia do alto. Aquela do alto. Isso aí, vocês vão ver a foto, tá tudo limpinho ali, né? Mas imagina isso aí imundo, tá? Cheio de gente, cheio de sujeira. E veja como parece uma cidade abandonada. Veja como todo mundo fugiu daí. Ali é o trânsito normal, né? De todos os dias. Atrás desse muro estariam os usuários de drogas. E veja como não tem nenhum comércio aberto, não tem nada funcionando e não há nem pessoas passando. Porque aquilo é uma terra... É o nada, né? É o vácuo, é o vazio no meio da cidade. Aliás, é o vazio de alma. É uma das cenas mais horríveis que Mas se sabe quem pode está ver. de olho bem aberto nessa imagem aí? Setor da construção civil. Sim. Tomara. Se a gente botar ali imóvel, botar... Que bom, De né? interesse Tem que social, fazer. talvez. Não pode ser especulação imobiliária com imóveis a estúdios tem a que 600 mil pôr. reais. Se ocupar, trazer emprego, Tem que né? ocupar, E gente. para morar. Tem que ocupar, E para morar, né? Porque Pra moradia, exatamente. só criar emprego, a pessoa vai e volta. De noite não fica ninguém. Aí continua sendo terra de ninguém. As pessoas têm que morar no centro. Aliás, deveria ser um privilégio morar no centro de uma cidade como São Paulo.